Então, tá preparado para a palavra? Tá com o coração aberto? Vamos declarar então? Senhor, o meu coração é um bom solo. E nessa noite, a palavra vai frutificar a 100 por 1. Eu declaro que o inferno não vai roubar os tesouros preciosos que o Senhor tem para mim. Amém. É isso aí. Nosso coração é um bom solo. Não é um solo que fica perdendo as coisas, não. É um solo que retém a palavra e frutifica. Amém? Então a gente vai falar hoje justamente sobre tesouros escondidos, né? Tem tesouro que a gente esconde que é para ninguém achar mesmo, né? Por exemplo, tem joias, né? Você tem joia na sua casa, mas se você tem um cofre, você guarda no cofre para ninguém achar, né? Para esconder de qualquer pessoa que queira roubar, ou sei lá, você vai esconder, você não deixa lá à vista. Mas tem tesouros que são para ser encontrados. E é isso que Deus faz. Ele coloca tesouros na sua palavra. Ele tem tesouros preciosos que não é para ficar escondido da gente. É para que a gente vá até Ele e nele a gente encontre esses tesouros. Não é que Ele quer ficar escondendo e Ele só para alguns, né? Não, todo aquele que tem sede, venha e beba. Todo aquele que quer, vem, que vai receber aquilo que Deus tem. Ele tem tesouros preciosos. Ele já nos entregou tantas coisas boas, né? Quantas coisas boas você não pode hoje ser grato pelo que Deus tem feito? Revelações que Ele tem trazido, transformações que Ele tem trazido na sua vida. Mas eu quero te falar, tem muito mais. Eu costumo falar que assim, a gente aprende, a gente lê a Bíblia, o Espírito Santo revela, a gente faz Atos, a gente aprende muita coisa. Mas quando a gente chegar no céu e a gente tiver as aulas lá no céu, tem tanta coisa que a gente vai olhar e falar assim, nossa, era isso aqui também que tinha na Bíblia, era isso que o Senhor queria falar para mim, eu não peguei, né? Tem tantos tesouros aqui, gente, e a gente pode começar agora a desvendar, né? Não precisa esperar lá no céu para descobrir tudo. A gente pode experimentar as profundezas do coração de Deus agora. E eu quero ler com vocês Isaías 45, eu trouxe na versão A Paixão. Diz assim diz o Senhor ao seu ungido. Toma isso para você. Isso aqui foi algo que Deus disse para alguém há um tempo atrás. Mas toma isso como Deus falando para você nessa noite. Ali ele diz para Ciro, mas você pode colocar o teu nome. Cuja mão direita agarrei como meu servo para conquistar nações e destronar seus reis. Pois abrirei portas diante dele e nenhum portão fortificado permanecerá fechado. Vou marchar na sua frente e nivelar todos os obstáculos. Vou quebrar em pedaços as portas de bronze e cortar as barras de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos que você não pode ver, riquezas que estão esperando em locais secretos, para que você me reconheçais, pois sou eu, o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Nesse ano, permita que o Senhor vá na sua frente. Porque muitas vezes a gente toma a frente do Senhor, porque a gente não sabe esperar, a gente quer resolver. Mas permita que Ele vá na frente, porque quando Ele vai na frente, Ele faz exatamente isso. Ele aplana o caminho, fica mais fácil de andar. Ele quebra as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. Ele traz esses tesouros que a gente não tinha visto nem experimentado ainda. Nesse ano, permita que o Senhor seja Deus na sua vida. Que nesse ano a gente possa permitir que o Senhor faça a vontade dEle, não apenas pela metade, mas que seja completo na nossa vida. Então tem alguns tesouros para a gente encontrar nesse ano no secreto. Para alguns serão muitos. Para outros, serão milhares e milhares de tesouros. Depende da busca de cada um de nós. Quantos tesouros a gente quer encontrar no Senhor? Só lembrando, os tesouros, como o Rafa sempre fala, eles não estão escondidos de nós. Eles estão escondidos para cada um de nós. Eles não estão aí soltos. Eles estão no lugar para que a gente possa acessar. E outra coisa, esses tesouros de Deus, eles estão escondidos dos olhos naturais. Porque no natural a gente é muito rápido para constatar as coisas, para ver, para observar, para dizer é possível, é impossível.
mas são tesouros que a gente só consegue observar com os olhos do coração, que a gente só consegue observar mediante a revelação do Espírito Santo. Então não ache que você vai acessar tesouros sem a ajuda do nosso queridinho do Espírito Santo. Nós precisamos dele para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. A nossa jornada sobre a face da terra, como a pastora Daisy diz, sem o Espírito Santo não dá. E o primeiro ponto que a gente vai ver hoje sobre esses tesouros escondidos, qual é o primeiro tesouro escondido que você pode encontrar no secreto? Então, no secreto, Deus nos anima e Deus nos reanima. Porque, gente, como que a gente pode correr a nossa jornada, trabalhar, cuidar da nossa família com a cabeça para baixo? Cheio de ataque do inferno que quer trazer todo tipo de doença e malignidade na nossa mente. Como a gente pode correr a nossa carreira se a gente está sem esperança? A gente precisa estar constantemente no Senhor para que Ele nos reanime. O pastor Hélio falou sobre isso hoje. Às vezes a gente espera que as pessoas nos animem. E isso é muito bom, porque a gente é corpo de Cristo para isso. A gente está aqui para um encorajar o outro. Mas e se ninguém aparecer? E se ninguém te ligar? E se ninguém te mandar um versículo, vai ser como? Vai ficar prostrado? Não, a gente precisa aprender a se reanimar naquele que, de fato, levanta a nossa cabeça, nos coloca para cima. E aqui tem um grande exemplo que sempre o pastor Hélio nos traz esse exemplo, falando sobre Davi, né? A gente tem falado sobre Davi nessa série. Eu queria que você abrisse aí a Bíblia em 1 Samuel 30. O que aconteceu com Davi? Vamos ver o que ele fez. Vamos aprender com Davi hoje algumas coisas do que fazer, também o que não fazer. Porque afinal, gente, ninguém é perfeito, né? O que eu acho incrível na Bíblia é que na Bíblia está tudo. Eu me lembro uma vez que eu estava estudando sobre Abraão, e teve uma hora que Abraão riu, né, daquilo que o Senhor disse sobre ele gerar filho com Sara. Eu falei, poxa, estava tudo tão perfeito, Abraão estava seguindo na jornada dele, ele errou, não podia errar Abraão, tinha que fazer tudo certo. Mas não é assim, as pessoas são falhas, o perfeito é o Senhor, e graças a Deus que Ele é perfeito para nos sustentar na nossa imperfeição, e Ele é aquele que nos perdoa e nos ajuda, né, a levantar e fazer de novo. E aí aqui Davi, vamos pegar a primeira parte boa dele. 1 Samuel 30, a gente vai no verso 1. Então aconteceu que, achou aí? Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul da cidade de Ziclague, tomaram lá, né, e incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade, viram que tinha sido queimado, a cidade tinha sido queimada, e que as mulheres e os filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Não sei se você já chegou nesse ponto, de chorar tanto que você não tinha nem força mais para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e filhas. E aí então, mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Então quando eles voltaram, tinha sido levado, as mulheres e os filhos. Imagina só, vocês homens nessa situação, vocês estão ali seguindo a liderança de um homem de Deus, voltou para casa, cadê a mulher, cadê filho? Sumiu todo mundo, tinha sido levado cativo. Imagina a angústia, né? Existem momentos na nossa vida que são assim, momentos de angústia, que a gente não sabe o que fazer. São momentos de perda, são situações talvez no negócios, são situações talvez familiares, que a gente não sabe para onde ir, e ainda junta outras pessoas que acham que a gente é culpado de repente. E às vezes pode até ser, né? Mas o negócio vira um ninho de gato, fica difícil, e ali o povo ainda quis apedrejar o Davi. Imagina só a situação, imagina Davi nessa situação. E aí o que ele fez? Continuou chorando? Buscou força para chorar mais? Não, ele se reanimou no Senhor. Ele buscou naquele que ele já conhecia, porque ele conhecia Deus. Ele já sabia quem Deus era. Quem poderia trazer a solução para aquela situação que parecia
impossível de se resolver. E ele se reanimou. E eu trouxe algumas... falando sobre essa palavra, em algumas outras versões, pode falar, tá falando assim, que Davi se fortaleceu. Ou que ele encontrou ânimo. No português, o significado de se reanimar é o seguinte, é restituir o vigor. Então o vigor dele foi restituído enquanto ele estava com o Senhor. As forças de alguém retornaram. Isso significa, se reanimou, as forças voltaram. É como se você estivesse ali prostrado e o Senhor viesse com toda a carga dele. Você levanta, anda e vai fazer o que precisa ser feito. Reanimar uma pessoa desfalecida. Alguém que está prostrado, se levanta e vai e faz aquilo que precisa ser feito. E quando a gente pega o significado no hebraico, significa fortalecer, prevalecer, ser forte, tornar-se forte, ser corajoso, ser firme, ficar firme, ser resoluto, ser persistente, prevalecer sobre algo, eu achei legal isso aqui, usar a força de alguém. No hebraico significa essa palavra também usar a força de alguém. A força de quem que a gente usa? Daquele que a gente se reanimou nele. Então, na nossa jornada, durante esse ano, a gente não precisa ir na nossa própria força, porque uma hora vai cansar, uma hora vai doer, uma hora a carne não vai aguentar. A gente precisa encontrar a força do Senhor no secreto. A gente precisa encontrar a direção dele, a palavra dele que nos anima, nos coloca para cima. Eu me lembro de Josué ali. Josué, seja forte e corajoso. Como é que faz para ser forte e corajoso? Medita na palavra de dia e de noite. Que a palavra esteja na tua boca, que a palavra esteja nas tuas ações. É isso, a gente precisa ter Deus com a gente em todo o tempo. Nesse ano, lembre-se de se reabastecer no Senhor, de se reanimar no Senhor. Quando você vir que está lá, o tanque está ficando com pouca gasolina, está ficando fraquinho, está murmurando demais, está reclamando demais, está vendo que a situação é impossível, que você não dá conta, sabe? Está vendo mais no natural do que com as lentes da palavra. Se reanima no Senhor, ouve dele, deixa ele ser a sua força. Então, tem um lugar onde você pode ser fortalecido, no secreto. Quando você vai para a academia, você sabe que é o lugar que você vai lá para você ser fortalecido nos músculos. Então, vai endurecer os músculos, né? Vai ficar lá, seja lá a parte que você quer. Você vai ser fortalecido no seu corpo. E é importante a gente cuidar do corpo. Mas tem um lugar que a gente vai, que a gente sabe que a gente vai ser fortalecido no espírito. E é esse lugar que nos põe de pé. O pastor Hélio fala, quando você acorda de manhã, liga o homem interior. Porque a gente já desce, já acorda descendo ladeira. Já acorda vendo impossibilidades, com problema na cabeça. Liga o homem interior. Então tem um lugar que você sabe que você vai, que lá o seu espírito vai crescer, vai ser forte. Onde você vai poder receber do maná de Deus e vai conseguir suportar qualquer adversidade que venha. Porque o inimigo trouxe ou porque de repente você causou. No Senhor, nós somos fortalecidos. E tem uma pessoa que quer te encorajar. O Senhor. O Senhor quer te encorajar. E nós precisamos ser encorajados por Ele. Porque quando a gente olha para o lado de fora, no mundo há densas trevas. No mundo há muita coisa ruim. Mas o Senhor é aquele que nos faz resplandecer, porque a sua própria luz brilha em nós. E aí, então, que no secreto você possa ouvir Isaías 41:10. Pois não tema, você possa ouvir do Senhor nessa noite. Pois não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Será que isso não passa para a gente diante de qualquer situação? Imagina só que você vai passar por problemas esse ano e todos nós vamos passar. Não é que eu estou aqui profetizando coisas ruins para a sua vida, mas Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, passaríamos por ela. Mas Ele falou assim também, tenha bom ânimo, seja forte e corajoso, porque eu venci o mundo. Então, em cada situação de tribulação que você possa passar esse ano, se lembre que a mão direita vitoriosa do Senhor é que vai te conduzir. Gente, não tem mão mais forte que essa, não. Não tem mão do inferno que seja mais forte do que a mão do Senhor. Aleluia, Deus é bom. Então é isso, no secreto. Receba esse tesouro. O
tesouro do ânimo do Senhor, da força dele, da coragem dele, do vigor dele. Nesse ano, perceba quem o Senhor é na sua vida. Nesse ano, perceba o que o Espírito Santo quer te revelar, as riquezas que Ele quer desvendar o seu coração. E a gente vai para o segundo ponto. No secreto, recebemos a direção certa. Esse é outro tesouro que Deus quer dar para a gente. Porque assim, eu não sei se você já bateu cabeça, se você decidiu coisas que não deram certas, que você fez e não era exatamente aquilo, e às vezes você ficou um tempão pensando, nossa, será que eu faço isso e isso? Será que eu vou para a direita ou vou para a esquerda? E às vezes a gente perde um tempão, e assim, às vezes a gente escolhe errado. Agora imagina só, a gente serve a um Deus que Ele sabe de todas as coisas. A gente serve a um Deus que criou a gente. Então, se Ele criou, nos formou, Ele já tem o plano da nossa vida. Ele já tem o melhor para nós. Ele já sabe o que é melhor para os próximos 10, 20, 30, 50 anos da nossa vida. Então, quando a gente honra a Deus no secreto, para saber dele a direção, a gente tem a direção certa. E a gente encurta caminhos, ou a gente nos poupa de viver coisas que a gente não precisaria viver. Então, no secreto é esse lugar de direção de Deus. Continuando, não sei se você está com a Bíblia aberta aí, ainda em 1 Samuel 30, porque aí Davi, a gente pegou aqui, Davi chorando e Davi se reanimando no Senhor. Mas o que continuou? Aí vamos ler no 7. Davi, então, 1 Samuel 37. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então, naquela época, aqui a gente está falando de uma antiga aliança, onde as pessoas estavam separadas de Deus. A gente sabe que em Cristo nós somos reconciliados com o Senhor. Todo aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor se torna nova criatura e é feito templo do Espírito Santo. Então hoje o Espírito Santo habita em nós. Então, se a gente quer uma direção de Deus, imagina só, o próprio Deus está em nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, por exemplo, que nós somos filhos de Deus. E hoje nós temos livre acesso de uma comunicação com o Pai. Naquele tempo não era bem assim. Deus falava através de profetas, de sacerdotes, dos reis também. E tinha uma forma, naquela época Davi quis consultar, era importante para Davi saber se o Senhor queria que ele perseguisse aquele bando ou não. E aquela forma naquela época era daquele jeito. Consultou-se então o Senhor através dessa estola sacerdotal. Tá, e aí o que o Senhor falou com Davi? Davi perguntou o quê? Senhor, eu devo ir lá perseguir? Deus falou o quê? Vai. Diante de uma palavra de Deus, gente. Deus falou que vai. Por que você não vai? Mas tem que saber que é Deus que está falando. Porque no mundo tem muitas vozes. Me lembrei agora, eu estava ouvindo um testemunho de alguém. Gente, quem que era agora? Não me lembro o testemunho. Acho que era do Kenneth Hagin. Que ele descobriu essa doença. Ele tinha essa doença aos 16 anos, ele estava prostrado. E ele era coração, também era questão de sangue e tal. E ele estava prostrado. E aí, muita gente ia lá, médicos, até pastores, tipo assim, não tinha solução para a vida dele. E aí ele começou a ler a palavra. E aí ele encontrou Marcos 11, 23. E aí ele começou a ler a palavra e ele entendeu que era para ele ser curado, que Deus queria que ele fosse curado. E ele entendeu que se ele dissesse à montanha, se ele cresce com o coração, confessasse com a boca, que se ele cresce que já tinha sido feito, assim seria. Só que aí, olha só, ele ouviu uma voz audível. E na voz audível falava assim: arruma tua casa que você vai morrer. Voz audível. Aí ele falou: mas eu não estou entendendo nada. Eu tinha lido aqui que Deus quer curar. Agora está falando que eu vou morrer? Aí ele ficou naquela coisa, naquela dúvida.
E agora? Vou morrer? Não vou morrer? É para eu ser curado? É para eu ser curado? E aí, ele começou a orar, a falar com o Senhor. E o que o Senhor falou é que aquela voz não era a voz de Deus, era para ele ficar com a voz da palavra. Satanás, ele se disfarça até de anjo. Às vezes parece que é, mas não é. E sabe o que a gente vê muito hoje, gente? E eu falo isso com muito temor. Muita gente falando que Deus me mandou ir. No fim dá tudo errado. Deus me mandou ir. E não foi bem assim. A gente tem que ter temor no nosso coração para falar assim, foi Deus que me disse. Ou não, não foi Deus que me disse. Sabe por quê? Primeiro, é o nome de Deus. É o testemunho. Mas Deus mandou ir, a família quebrou? Mas Deus queria quebrar minha família? E outra coisa, é a nossa vida. E a nossa vida não diz mais respeito a só nós. Porque primeiro, nós temos uma família. E nós temos uma família na fé. E nós estamos nesse mundo para ser luz. Então, se tem um pinguinho de dúvida, se pode ser, se está em desacordo com a palavra, se tem um negócio arranhando, se liga, gasta mais tempo com Deus. Não aceita, mesmo que seja uma voz audível. E olha só, lembra que Satanás para Jesus citou a palavra? E o que Satanás fez pro pequeno reino? Citou a palavra. Ele pegou um versículo, arruma tua casa que você vai morrer. Basta só citar a palavra pra gente? Tem que se encaixar. E para isso a gente precisa do Espírito Santo. E Jesus combateu Satanás no deserto com a palavra revelada. Não basta ser uma palavra que está lá um tempão esquecida e não está sendo regado no nosso coração a palavra viva. A gente precisa ter um contato contínuo com Deus. Precisa ter uma revelação do Espírito, senão nós seremos enganados. E Davi quis ouvir a voz de Deus e Deus deu a direção. E ele foi com os homens e eles venceram. Quando a direção é de fato de Deus e a gente se posiciona como Deus nos dirige, dá certo. Mas esteja certo de que foi o Senhor que falou com você. No seu tempo de intimidade com Deus, pergunte a direção certa para Ele e espere a resposta. Porque muitas vezes a gente não quer esperar. A gente quer ser rápido, sabe? A gente não aguenta. É a geração que a gente fala hoje, que é a geração micro-ondas. A gente está acostumado a colocar lá rapidinho sai. Não é no tempo que a gente quer. Deus tem um tempo, Ele tem um processo. Né? O Rafa sempre costuma falar, não sabe o que fazer? Fica com a última direção de Deus. Qual foi a última direção? Qual foi a última palavra que Ele te deu? Não sai do lugar se você não sabe se é Ele. Não faça. Então, o lugar do secreto é um lugar de intimidade com Deus, onde a gente recebe a direção dEle para saber o que a gente precisa fazer. E a direção dEle, a voz dEle é uma voz segura para a gente. É uma voz segura para a gente ser dirigido. E aí, próximo ponto. No secreto, nós corrigimos nossa rota. É um lugar de arrependimento. Bom, essa palavra dá até frio na barriga de algumas pessoas. Arrependimento. Meu Deus. É para hoje? Me arrependi uma vez, preciso me arrepender de novo? Sim. Gente, o primeiro arrependimento é quando a gente reconhece Jesus como Senhor. A gente vê a nossa condição e a gente vê a grandeza de Deus, o amor e o perdão. Então, o que é arrependimento? Eu mudo de direção. Eu estou seguindo uma vida de pecado. Eu estou seguindo num lugar onde eu sou dirigida pelos meus sentimentos ou pelo inferno. Eu mudo a rota, porque Jesus agora é o Senhor da minha vida. Eu sou nova criatura e eu quero seguir a sua palavra. Eu quero viver os seus planos e sonhos. Mudei a direção. E isso sim acontece quando a gente aceita Senhor. A Jesus como Senhor da nossa vida. Mas na nossa jornada, muitas vezes, gente, vai acontecer esse momento de arrependimento, sim. Sei lá, você tratou mal alguém, tratou mal a esposa, o marido, falou que não deveria, mentiu, cometeu algum pecado. O que a gente faz, gente? A gente se arrepende. E deixa de fazer, pede perdão para Deus e deixa de fazer, começa de novo. E a gente conta com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, para que a gente possa andar nessa novidade de vida que a gente foi chamado para andar em santidade, para andar na verdade. Né? Nós somos salvos, gente, para andar de maneira diferente, não para andar como a gente andava. Qual a diferença faz se eu ando do mesmo jeito que eu andava antes?
E a graça de Deus é essa graça, é esse poder capacitador de Deus, sabe? Para que a gente possa andar de modo digno, para o inteiro agrado do Senhor. Para que a gente possa fazer a coisa certa. E agora a gente vai ver uma situação de Davi aqui que ele não acertou, né? Mas aí depois ele se arrependeu. Vamos para 2 Samuel 12. Então Davi, na época em que ele deveria estar na guerra, ele não foi para a guerra. Outra coisa, direção, foco errado. Às vezes a gente está no lugar errado e aí a confusão aconteceu porque a gente está naquele lugar. Era para a gente ter ido ou era para a gente ter ficado e a gente não ouviu a direção de Deus. É vital nós ouvirmos a Deus no nosso dia a dia. E aí Davi era para estar na guerra, só que não estava. E aí estava lá no palácio, de repente viu uma mulher tomando banho. E aí, quis a mulher. Porque a mulher era casada. Mandou chamar a mulher e ficou com a mulher. E então, 2 Samuel 12, do 1 ao 11. O Senhor Deus enviou Natã a Davi. Lembra no ponto passado que eu falei que o lugar secreto é um lugar de correção de rota? Então, Davi poderia ter ouvido Deus antes de Natã chegar e falar com ele. Ele poderia ter consertado o erro antes. Mas precisou um profeta chegar nele. Às vezes, Deus vai precisar mandar profetas na nossa vida, ou alguém na nossa vida para falar algo que a gente não ouviu a princípio Deus. Com o Espírito Santo habitando em nós, saiba que Deus fala conosco. A primeira correção, Deus sempre vai fazer conosco. Às vezes a gente não vai estar sensível para ouvir, a gente não vai querer ouvir. Mas Deus, Ele vai falar com a gente. No caso de Davi, foi preciso mandar o profeta. Então o Senhor mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse do seu próprio corpo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Então, certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Ele não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, ele pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou muito furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. E é isso que o Senhor diz, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não o bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão terrível? Porque além dele ficar com a mulher do homem, ainda mandou o homem para a guerra para o homem morrer lá. O marido dela. Por que você fez isso com Urias, o Eteu, para que ele fosse morto na batalha? Deixou que os amonitas o matassem, então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Então Davi disse, no 13, eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque, fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. É muito forte isso aqui, gente. A correção chegou. Deus sempre vai corrigir a rota nossa quando a gente estiver indo para um lugar de morte, para um lugar de destruição. Ele sempre vai corrigir. Porque você, como um pai, não é isso que você faz com seu filho. Se seu filho está indo para o abismo, você vai deixar ele simplesmente cair. Se um amigo seu está indo para o abismo, não, você vai lá. E às vezes tem que puxar, vem para cá. E é isso, a correção chegou para Davi. Ele tomou atitudes erradas. Só que também ele foi rápido para se arrepender. Quando o confronto chegou, eu pequei contra o Senhor. Depois eu quero que você leia em casa, fica dever de casa, Salmo 51, anota aí Salmo 51, que é justamente esse salmo, os estudiosos falam, que é o que Davi escreve depois dele ser confrontado, depois dele ver o pecado dele.
O profeta chegou, ele foi confrontado e ele se arrependeu. Mas teve consequências. O filho morreu. O ruim da gente pegar esses atalhos da carne ou da gente andar em pecado é que sempre tem consequências. E essas consequências afetam outras pessoas, trazem tristezas, e até consertar o trilho de novo leva um tempo. A gente conta com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, mas para as nossas atitudes tem consequências, né? E o filho dele morreu. E eu coloquei algumas coisas aqui que Deus foi me falando, eu quero falar com vocês. Não dá mais tempo para a gente escolher errado e depois a gente ficar perdendo tempo tentando achar uma rota e andando sempre na carne. Não dá mais tempo para a gente escolher errado. E aí até que vem o profeta para falar, ó, tá escolhendo errado. Não fica esperando o profeta chegar, não. O profeta é uma bênção, é um dom ministerial para esse tempo. Ele vai edificar, vai exortar a igreja, vai encorajar. Mas saiba que você tem o Espírito Santo dentro de você. E não precisa chegar o profeta para vir chegar a correção. Não espere. Espere o Espírito Santo comunicar o seu espírito. Quando é o avião, que o pastor Eli sempre fala. É um pouquinho que ele saiu da rota. E daqui lá na frente ele já está totalmente fora da rota. Ele não vai chegar no destino dele. Então observa quando é um pouquinho. É a motivação do coração. É uma coisinha que está saindo. Permita que o Espírito Santo fale, seja sensível. Não apaguemos o Espírito Santo. O tempo perdido para achar uma nova rota pode custar sonhos e vidas. Não é brincadeira. Seu tempo com Deus vai te levar aonde você nunca chegaria sozinho. Nós precisamos de Deus. E outra coisa, a dúvida só vem porque não temos ouvido a voz de Deus. Porque não temos meditado na palavra. E duvidar é ser como uma onda do mar. É inconstante, é levado por qualquer vento. Não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço. Decida ouvir Deus na sua palavra. Decida ouvir a direção de Deus. E não ande nessa dúvida, sabe? Não ande em medo. Ande na certeza de que Deus está te dirigindo. E a pergunta é, foi Deus que falou? Ou foi o vento de qualquer doutrina? Ou foi um sentimento? Todas as vezes que vocês perceberem algo em vocês, que é para fazer, o que não é para fazer, foi Deus que falou mesmo? Porque pode parecer que tem sinais, está apontando. Nossa, tem tanta coisa. O inferno também anda em sinais. Ele usa sinais para confundir. Quando acontecer que você tem que tomar uma decisão, pergunta, Senhor, é a sua voz mesmo? Eu temo ao Senhor, eu quero acertar. Eu não quero ser enganado. Uma das coisas que a gente observa é a paz, né? Só que o que as pessoas fazem muito hoje? É eu sentir paz para tomar essa decisão. Não, eu senti paz. E olha só, gente, quando alguém vem falar comigo e com o Rafa, que vai tomar uma decisão, toma uma decisão, a pessoa fala, Deus falou comigo, pronto. Deus falou comigo, acabou. Quem sou eu e o Rafa para falar, não faz ou faz, ou sei lá, de dar um conselho. Deus falou, é isso, meu filho, vai. Mas, e o temor? E o não querer errado? Não querer errar? Não querer andar errado? E às vezes as pessoas só vêm para notificar, né? Não, é isso. Depois tantas coisas, a gente já viu. Claro, muitas pessoas são guiadas pelo Espírito Santo, é isso mesmo. Mas a gente tem visto muita coisa dando ruim, dando errado. Porque andou pelo sentimento. Parecia que era, o coração acelerou. Ai, é isso, é a hora, minha vez chegou. Sabe? Juntou um monte de coisa. E é. Não é? Nossa, só pode ser de Deus, eu vou ganhar mais. Tá, vai ganhar mais à custa de quê? É só o ganhar mais? O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria vida ou a própria família? É só isso? É muito mais do que o ganhar mais. Então, quando você tiver que decidir, é a voz de Deus,
É a direção dele, é o vento de qualquer doutrina, é sentimento, é carne. Bom, Davi tomou decisões pela carne. Ele sentiu vontade de ficar com a mulher, ficou. Matou o homem, colocou o homem para a guerra, matou o homem. Pronto. Não dá para ser assim. Não dá mais para ser assim. A gente está falando de coisas grandes. Essas decisões de Davi foram coisas muito grandes. Mas às vezes, a gente não pensa no pequeno. No pequeno também tem que ser importante, Deus dirigir. Sabe? No meu dia, o que eu vou fazer? Hoje, Senhor, a minha agenda, o que eu tenho que ir, tenho que fazer. A gente precisa entregar as pequenas coisas para o Senhor. Então, no seu tempo com Deus, aprenda a julgar a você mesmo, suas motivações e intenções do coração. No seu tempo com Deus, eu meio que misturei os dois pontos agora, né? O ponto de ser dirigido por Deus e o ponto de consertar a rota quando for necessário. Então, no secreto, a gente vai aprender isso. A ser dirigido por Deus e a consertar aquilo que seja necessário. O mais seguro para nós é já ouvir Deus logo e fazer aquilo que precisa ser feito. É saber que Deus está falando e fazer. Mas quando isso não acontecer, dá para consertar a rota. Dá para se arrepender, começar de novo e fazer. Só que imagina, todo dia ter que ficar consertando rota, gente. Aquele GPS, quando ele fica recalculando a rota toda hora. Vira à direita, aí você não vira à direita. Aí ele vai e recalcula a rota, mas você não quer ir para aquele lugar. Gente, aquele GPS tem hora que torra a cabeça. Que fica falando na cabeça da gente. Imagina todo dia errar e ter que ficar lá. Não, vamos ser rápido. Vamos consertar logo essa rota. Fazer aquilo que precisa ser feito. E aqui eu coloquei da gente aprender a julgar a gente mesmo. E é esse tempo com Deus. Senhor, som do meu coração. Vê se há em mim um caminho mau. Se tem um trem errado dentro de mim. Se tem uma motivação, se tem inveja, se tem orgulho. Se tem alguma coisa que está me impedindo de ver coisas que o Senhor quer me mostrar. Ou de fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Eu devo ir em lugares que eu ainda não cheguei. Põe luz. E tem um salmo que fala assim: Senhor, põe luz nas minhas trevas. Porque a princípio você olha assim: põe luz nas minhas trevas? Mas que estranho, trevas. Vamos lá. Quando a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida, nosso espírito é novo. Espírito recriado. Então, espírito vivo. A gente está um com Deus. O espírito não tem treva nele. Mas a nossa mente, ela tem que ser renovada no Senhor sempre, todos os dias. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, até o fim da nossa jornada, a gente vai ter que pôr luz na nossa mente. Ou seja, colocar a palavra, colocar o Senhor na nossa cabeça. Porque tem muita ignorância ainda dentro da gente. Ainda tem muita coisa que a gente pensa, que acha que é assim, mas o Senhor tem a direção certa. E esse salmo é justamente isso hoje. Senhor, põe luz aonde está confuso, onde tem ignorância, onde os seus tesouros ainda não foram revelados para mim. E a gente precisa fazer: Senhor, me mostra onde eu estou tratando mal, onde eu estou fazendo errado, aonde eu estou. Senhor, me mostra. Porque quando a gente julga a gente mesmo, não vai precisar que o profeta chegue, Natan chegue para ir de carrinho. É. E aí, para a gente finalizar, a gente vai participar da ceia daqui a pouco. E vamos ler então 1 Coríntios. A gente deixou a ceia hoje para o final, porque eu queria ler essa passagem com vocês. Porque a gente está falando da gente julgar a gente mesmo, né? 1 Coríntios 11, 23. Aqui o apóstolo Paulo está falando com essa igreja. E a igreja de Corinto, ela andava nos dons. E era uma igreja poderosa no espírito, mas uma igreja extremamente carnal. Pra vocês terem uma noção, quando eles iam participar da ceia, tinha gente que comia e tinha gente que não comia. Tinha uns irmãos que traziam um monte de comida e se fartava, e os outros, coitados, não comiam nada. Então era uma igreja que andava em muita obra da carne mesmo. E o apóstolo Paulo, ele vem alinhando, trazendo a verdade para essa igreja. E aqui ele fala um pouco da ceia, né? A gente está falando então sobre a gente julgar a gente mesmo, né? 1 Coríntios 11, 23. Achou aí? 11, 23. O apóstolo Paulo fala: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo,
depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Então aqui o apóstolo Paulo está falando da última ceia do Senhor, que Ele estava anunciando a nova aliança. E quando a gente participa desse momento de Santa Ceia, é uma refeição que a gente fala de memorial. É uma refeição que está dentro da aliança que a gente tem com o Senhor. Que a gente está se lembrando do que Jesus fez, de onde Ele nos resgatou. E aí aqui o apóstolo Paulo fala: vocês façam isso porque vocês estão anunciando a segunda vinda, até que Ele venha. Vocês vão participar desse momento como igreja, como corpo, até que Jesus venha. 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, está falando assim: gente, não coma, não participe da Santa Ceia de forma indigna. Não participe de qualquer jeito. Participe na consciência de quem você é em Cristo, de quem Cristo é, do que Ele fez na sua vida, e que você faz parte de um corpo. Nós somos o corpo de Cristo sobre a face da terra. E aí, examine-se a si mesmo. Aqui está falando da importância da gente olhar para a gente e ver se tem um negócio que não está legal. Porque muitas vezes é mais rápido a gente ver no outro, né? O cisco no olho do outro é mais fácil da gente ver, bem mais. E aí, cada um examine e então coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe... Agora isso aqui é muito forte. Está falando assim: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, se a gente participa isso sem discernir o corpo de Cristo, vamos pensar o corpo em duas formas: o corpo de Cristo sem discernir quem Cristo é, e sem discernir o corpo, igreja, sem levar em conta cada um de nós. Quem come de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, traz juízo para si mesmo. É por isso, agora olha isso aqui, é por isso que entre vocês tem muitos fracos e doentes, e não poucos aqueles que dormem. Então tem gente que está dormindo, que está fraco, porque não está discernindo o corpo de Cristo, porque está andando de forma errada. Lembrando que o apóstolo Paulo está corrigindo uma igreja que está andando na carne, que não está olhando para o irmão, que não está cuidando do irmão do jeito certo. Aí está falando assim no 31, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Então esse momento de Santa Ceia é um momento tão especial, e às vezes a gente torna ele comum. É o momento que eu vou pegar o suco, eu vou pegar o pão. Não. Jesus deu a vida por nós. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele teve morte de cruz. E por causa da morte dele, nós temos vida e vida em abundância. E por causa da morte dele, ele nos deu o seu Espírito Santo. E com o Espírito Santo, a gente pode andar de forma certa uns com os outros. A gente pode observar coisas que precisam ser transformadas na nossa vida. E quando a gente julga a gente mesmo, a gente não vai precisar ser julgado pelos outros. E o Senhor é honrado na nossa vida. Sabe, então, que esse ano a gente seja rápido para corrigir coisas que precisam ser corrigidas. O pastor Hélio fala de um coração ensinável e corrigível. Imagina aquela pessoa que senta e ouve. E aquela pessoa que tem um coração que é pronta para corrigir. Isso é tão lindo, gente. Quando a pessoa não tem reservas para o Senhor. Isso é tão bom para a gente. Quando o orgulho não ganha na nossa vida. Isso é tão bom para a gente. E que no Senhor, durante esse ano, a gente possa receber muito mais do que a gente possa imaginar ou sonhar. E a gente possa ser rápido para corrigir o que precisa ser corrigido. A gente vai receber agora os elementos da ceia.